É com muita satisfação que convidamos você para participar da segunda semana do servidor da SASC. Uma semana organizada com muito carinho por toda a equipe da gestão do trabalho e com o apoio de toda a secretaria. A gente tem como objetivo principal promover o bem-estar dos servidores, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas, um período de pandemia. Então, a programação da Semana do Servidor vai começar no dia 26, às 14 horas, com um webinário. Esse webinário tem como tema o trabalho na política de assistência social, contextos e perspectivas. E para estar dialogando conosco sobre esse tema, a gente convidou a Jucimere Silveira, que ela é doutora, professora, estudiosa, pesquisadora, pessoa bastante experiente nessa temática, e com a Glauciane de Oliveira, secretária de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. Ainda teremos na programação várias oficinas de cuidado com o servidor da SASC. Essas oficinas serão facilitadas por servidores ou parceiros da secretaria. Além das oficinas, do webinário, a gente vai ter uma homenagem aos servidores da SASC. Então, participa conosco desta semana, né? Confere a programação, se inscreve, divulga e não perca essa oportunidade de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. O ano de 2020 é um ano que já começou a gente sabendo que ia fazer um fechamento de um ciclo e não esperávamos uma pandemia. Então veio mais ainda à tona a reverência, a relevância do trabalhador nesse contexto. Esse foi um dos principais motivos que nós elegemos como tema dessa segunda semana do servidor. Esse tema, o trabalho, né, trabalhador do SUAS em tempos de pandemia. Quando nós elegemos esse tema, e aí fazer uma grande referência à gestão do trabalho, né, que realizou ano passado a primeira semana e vem com a proposta de realizar a segunda semana do servidor, trazendo essa temática, traz como extrema importância o papel e a atuação, né, a relevância do trabalhador do SUAS para a política como um todo. E mais ainda nesse contexto de pandemia. Nós tivemos que nos inventar, nos reinventar, buscar formas de atuação, de inserção, de estar, chegar aos usuários, né, que demandam as nossas ações, que demandam a política pública de assistência social. E aí fazer também chamar atenção para a importância de que essa semana também traz como contexto toda essa problemática que nós estamos vivendo, extremamente desafiadora, e chama atenção para a importância de que caminhem juntos a nossa qualificação profissional, mas também o nosso cuidado conosco, né, o cuidado com nós mesmos, olhando para nossas questões emocionais, olhando para como a gente está desempenhando o nosso trabalho, né, o fazer profissional diariamente nas nossas unidades de atendimento. Então a semana ela alia muito bem, né, essa dupla dimensão, a capacitação, chamando a atenção para como é que a gente está nessa dimensão profissional, nosso trabalho social junto aos usuários do SUAS, e também o contexto de cuidado no nosso cotidiano, na nossa vida, e aí chamar também a atenção como foi importante a realização da pesquisa. A pesquisa também nos deu elemento para a escolha, né, para já ir direcionando o que a gente iria trabalhar e trazer como importante discussão nessa semana. Então, muito importante a participação de todos nós. Teremos muitas atividades online, como vocês já tomaram conhecimento, que é importante que a gente se inscreva, participe, incentive uns aos outros, especialmente chamar as coordenações das unidades que incentivem a participação de toda a sua equipe nesse momento de grande importância, de grande relevância para a gente, que também significa esse fechamento de um ciclo que a gente está fechando, que ano que vem possa ser um ano melhor e que a gente possa estar com mais atividades, inclusive presenciais, na Semana do Servidor. Olá, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Joana, eu trabalho com ponto cruz desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu fui colocada nesse mundo do bordado pela minha avó, que era bordadeira lá da região de Tapajé. Não sei se vocês conhecem, mas aquela região ali ela é super famosa pelo bordado e pela costura. Antes era mais esse trabalho artesanal, hoje já está sendo substituído pelo bordado de máquina, mas se mantém a tradição. Eu sou psicóloga
E eu incentivo muito essas práticas de trabalhos manuais, porque eu acredito que com elas a gente consegue se desligar um pouquinho dessa realidade, sobretudo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. A gente consegue fazer um relaxamento, a gente consegue entrar no mundo só nosso e a gente consegue se preservar e se cuidar. Então, vamos lá. O ponto cruz, ele é o precursor de toda a costura que a gente tem hoje. Se vocês lembrarem dos filmes de pré-história, a gente vai ver que aquelas roupinhas, os couros que faziam as roupas dos homens da pré-história eram ligados por ponto cruz. E o ponto cruz ele foi evoluindo ao longo da história das sociedades. Na Idade Média ele era um símbolo de status, porque só pessoas muito ricas podiam usar o ponto cruz, sobretudo como enfeite de roupa. Hoje a gente usa o ponto cruz mais como enfeite, como adorno, sobretudo de objetos que a gente tem em casa. Toalhas, guardanapos. Eu tenho aqui alguns trabalhos que eu fiz. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Esse daqui é o famosíssimo ponto cruz. Isso aqui é um jogo americano. Não sei se dá para todo mundo ver. Aqui eu tenho uma toalha de banho. Vocês conseguem ver direitinho? Tá vendo? Bom, meninas, é importante, quando a gente faz trabalhos manuais, eu não sei se vocês já fazem trabalho manual, mas é muito importante que a gente utilize matérias-primas de qualidade. Por quê? Porque é um trabalho que você leva tempo, muito tempo, na verdade. Olha só, esse trabalho aqui, quando a gente usa um bom tecido e uma boa linha, ele dura muito. Essa toalha aqui tem mais de 10 anos. Fiz questão de trazer ela justamente para vocês verem como o bordado se mantém, olha só. Como as cores se mantêm. Se a gente utilizasse uma linha ruim ou uma toalha ruim, isso daqui já teria perdido a cor há muito tempo. Ela tem mais de 10 anos, na verdade, e o bordado continua perfeito, como no primeiro dia que foi feito. Então, tá. Vamos começar a falar sobre os materiais do bordado. O nosso tecido, por excelência, é a Etamine. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse tecido, que é um tecido furadinho. A gente costuma achar nas lojas de tecido por um preço, assim, bem tranquilo. Esse tecido, ele tem normalmente 1,40 m de largura, e o metro dele custa em torno de R$25, algo do tipo. Tá? E justamente, não sei se vocês perceberam, mas o ponto cruz, na verdade, a gente poderia até chamar ele de ponto X, porque é um xizinho. E aqui na Etamine, nós temos os quadradinhos bem definidos. Acho que dá para ver. Não tem nem com retorno de áudio, né? Não. Eu queria um retorno de áudio, só para saber se elas conseguem ver os quadradinhos. Aqui dá para ver. Dá para ver? Dá para ver tranquilo. Dá para ver, tá tranquilo. Dá para ver, né? Ótimo. Então, aqui é o tecido por excelência, por quê? Porque ele tem esses quadradinhos e ele vai permitir que a gente faça esse xizinho. E a gente vai poder fazer esse bordado tanto no tecido, na Etamine, como em jogos americanos que a gente costuma encontrar aqui. Esse daqui vai ter uma trama bem mais fechadinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, assim, a diferença do tamanho desse quadradinho, ele vai ser muito importante. Olha só, como esse é mais fechadinho ainda. Talvez vocês não consigam ver. Mas esse tamanho do quadradinho, ele vai ser importante quando a gente for calcular o tamanho do desenho. Esse daqui já é um pouco mais aberto. Tá? Mas aí a gente só vai conseguir fazer o ponto cruz em tecido como a Etamine, em tecido fechadinho não, com esse quadradinho, mais ou menos. Se você tiver um pano de prata, outro tecido que você não tenha esses quadradinhos, não é impossível você fazer o ponto cruz. Olha só, eu tenho um pano de prato aqui, por exemplo, que é aquele pé de galinha, que não tem os quadradinhos, obviamente. Mas se eu quiser colocar um material um trabalho de ponto de cruz, o que eu faço? Eu pego a Etamine, costuro nele e faço o meu trabalho. Posteriormente, a gente vai fazer um trabalho de muita paciência
que é ir desfiando essa etamine todinha com pinça. E a gente vai desfiando, vai tirando fio por fio, a gente vai fazendo, assistindo a novela, assistindo jornal, enfim, e vai dar certo. Um outro material muito importante, agulha. Não sei como vocês compram as agulhas, se vocês compram em pacotinhos como esse. Não sei se dá para ver. Mas as agulhas, elas costumam ter uma numeração. Vocês conseguem ver? Essa numeração, ela diz respeito ao tamanho e à espessura da agulha. Se eu colocar duas agulhas aqui lado a lado, não sei se dá para ver direitinho, mas olha só. Dá pra... Agulha? Tem uma aqui, tem uma ponta bem mais boleada do que a outra. Não sei se vocês conseguem perceber. E por que que isso é importante? Como a gente trabalha com um tecido que já é furadinho, não tem necessidade de eu ter tanta ponta. E por que que isso é bom? Porque como a gente manipula muito a agulha, às vezes a gente acaba se furando. Quando eu trabalho com essa aqui, que é muito fina, eu me furo horrores. Quando eu trabalho com essa que é mais grossinha, o trabalho fica muito mais confortável. Tá? E aí a gente vai adequando essa espessura da agulha ao tecido que a gente vai utilizar. Essa daqui, que eu acho a melhor para bordar, é a de número 22. A de número 24 também é muito boa. Agora, existem algumas situações que, mesmo a gente trabalhando na etamine, a gente vai precisar usar essa agulha mais fininha, que é justamente essa situação que a gente fez, pegou o pano de prato e costurou, porque aqui, de uma forma ou de outra, por mais que a gente esteja usando a etamine, a gente vai precisar furar um tecido que não tem os quadradinhos prontos. Um outro material básico é a linha. A gente compra as linhas de bordado em meadas. São essas aqui. E assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa loja como a Mundo das Linhas, a Casa Fátima, que vende esse material. E assim, são gavetas que têm uma infinidade de cores. Quando a gente faz um trabalho maior, que usa muita linha, é importante que a gente se atente para o número que aparece aqui. Toda linha, vocês conseguem ver? Eu acho que o maior desafio aqui é o foco, né? Porque é realmente um trabalho muito pequenininho, daí para a gente visualizar é um pouco mais complicado, mas vamos tentando. Mas olha só, bem aqui tem um número. E esse número é importante quando a gente faz trabalhos grandes, que a gente guarde esse papel com número, porque como afinidade de cores, é importante que vocês levem esse número e comprem exatamente igual, porque é humanamente impossível, a não ser que a pessoa tenha uma visão muito, muito boa, você comprar a mesma tonalidade, porque as diferenças são pequenas. Aqui eu tenho a 47, mas aqui eu tenho 880. Então, aqui 130. Então, assim, vocês imaginam que é aqui 883. Então, é uma quantidade muito grande de cores. Muito grande mesmo. Um outro material que eu recomendo muito para vocês e que eu acho fantástico, fabuloso, maravilhoso, é essa caneta fantasminha. Certo? Ficou ótimo. Certo. Aqui a minha assistente... Ligiane mandou, não dá para ver. Tá refletindo. Enfim, tem o número nesse papelzinho, tá, gente? Então, se vocês forem comprar essas meadas, vocês vão ver com muita facilidade, vocês vão ver o quanto é importante a gente guardar esse número, sobretudo para trabalhos grandes. Um outro material que eu acho fantástico é a caneta fantasminha. Quando a gente trabalha com costura, isso daqui é um aliado muito bom. Porque essa caneta, ela risca, mas ela apaga com ferro. Então, quando a gente faz o ponto cruz, a gente tem gráficos. Que esses gráficos, às vezes, são muito grandes. E quando a gente marca, desenha o gráfico antes de bordar, facilita muito o nosso trabalho. Porque eu digo para vocês, bordar é muito bom. Mas desmanchar o bordado, caso tenha havido um erro, é muito ruim. Você está perguntando se o número é igual em qualquer marca? Não, os números, eles variam de marca para marca.
Aqui é a Anchor. Eu recomendo ou a Anchor ou a Max. Outras linhas eu não recomendo. Vamos lembrar daquele bordado ali de 10 anos, que as cores se mantêm vivas. Então, assim, recomendo demais. Uma meada dessa custa mais ou menos R$3. O mesmo preço, mais ou menos, da caneta Fantasminha. E a caneta Fantasminha, não deixem de usar, que é maravilhosa. O que a gente faz? A gente pega os desenhos, depois eu vou mostrar o desenho de um gráfico para vocês. Você pode mostrar rapidinho o desenho do gráfico? Vou só mostrar o desenho do gráfico para vocês verem mais ou menos como que a gente faz. Existem revistas especializadas em gráficos de ponto cruz e você também encontra com uma facilidade muito grande na internet. Esse que eu vou mostrar para vocês, eu peguei na internet e é justamente esse daqui, um pedaço dele, essa florzinha que eu fiz nesse pano de prato. Deu certo? Pode fechar. Você já pôs o gráfico? Vocês estão vendo o gráfico? Não está aparecendo para mim. Eu ainda não vou perguntar de novo. Vai aparecer, tá? Agora sim. Bom, enfim. Apareceu o gráfico, né? Pronto, esse é o modelo de gráfico que a gente pega na internet. E, assim, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo do tamanho desse desenho no tecido, variando com a trama do tecido. Como eu falei para vocês, existem tramas mais abertas e tramas mais fechadas. Então, quando a gente tem uma trama mais aberta e a gente pega o mesmo desenho, se comparar com uma trama mais fechada, claramente esse que tem a trama mais aberta vai ficar um desenho maior. Depois a gente faz o cálculo. Pode voltar para mim. Pronto. Aí o que a gente faz com a caneta Fantasminha? Eu peguei só aquela florzinha do meio e eu fiz todo o risco dela com a caneta. Então a gente vai riscando tranquilamente, porque quando a gente passar o ferro aqui, vai sumir. Então o que você faz? O ponto cruz tem muitas pessoas que não gostam de fazer justamente por essa questão de ter que ficar contando. E a caneta Fantasminha, ela vai auxiliar a gente nisso, porque por mais que você tenha que contar nesse primeiro momento, depois que você faz esse desenho, você diminui muito a chance de erro e você vai só bordar e relaxar. E como eu falei para vocês, bordar é muito gostoso, é muito bom, mas desmanchar o bordado é terrível. E depois que o bordado estiver feito e você passar o ferro, sumiu. Então, a Fantasminha ela vai ser muito bom, não só para isso, mas também para vários outros trabalhos de costura. Um outro material que as pessoas usam muito é o bastidor. Não sei se vocês têm familiaridade, esse daqui é um bastidor. Esse meu bastidor ele é meio moderno, porque eu tenho uma máquina de bordar também, uma máquina computadorizada, eu também aderi para essa parte mecanizada, embora eu ainda preserve o manual. E esse bastidor, vocês podem encontrar, é mais comum se encontrar de madeira. E para que serve ele? Com o bastidor, a gente consegue esticar o tecido. Eu, particularmente, não uso o bastidor para fazer o ponto cruz quando ele ocorre diretamente na etamine. Mas quando eu faço um trabalho como esse, é importante a gente utilizar. Vou só mostrar para vocês o porquê disso. Só pôr aqui no bastidor. Quando a gente põe no bastidor, o tecido fica bem esticadinho. É como aquelas novelas de época que tem aquelas meninas bordando com um bastidorzinho na mão. Por que eu acho importante utilizar nessa situação? Porque como são dois tecidos que estão unidos pela costura, muitas vezes, se você não usar o bastidor e não ficar passando de um lado para outro, você às vezes não atravessa o tecido e muitas vezes você acaba por não pegar os dois, mas pegar apenas um dos tecidos, o tecido de cima. E no momento que você desmanchar, o ponto vai sumir. Então é importante ter cuidado nesse sentido. E agora vamos para a parte mais complicada, que é qual o tamanho do gráfico, de acordo com o tecido. Primeiro eu queria mostrar para vocês as diferentes tramas. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Esse aqui mais largo.
e esse aqui mais estreitinho. Não sei se colocando um do lado do outro, vocês conseguem perceber a diferença. Conseguem? Alguém me dá um retorno? Os Sim. quadradinhos têm tamanhos bem diferentes. Então vamos lá no gráfico. É para apresentar. Para mim não aparece. Não sei se para as meninas aparece. Apareceu? Apareceu, meninas? Sim, apareceu sim. Pronto, eu não sei se vocês conseguem ver, mas nós temos os quadradinhos muito pequenos e quadrados maiores. Esses quadrados maiores, eles têm um tamanho de 10 por 10. Se alguém tiver paciência para contar, vocês vão ver que cada quadradinho desse tem um lado de 10 quadradinhos pequenos. Vocês podem fazer esse exercício? Como que a gente vai calcular? Como eu sei que cada um desses quadrados maiores tem 10 quadradinhos de lado, eu vou somar a quantidade de quadrados grandes. Se eu não me engano, esse gráfico ele tem 120 quadradinhos de comprimento e 40 de largura. Isso? Eu não estou vendo o gráfico aqui, não aparece para mim. A Lidiane vai contar. Cada quadrado desse maior tem, ela tá aparecendo e sumindo. Vamos fazer o seguinte, você põe aí que eu mostro pelo meu celular. Eu vou mostrar. Voltou para mim? Vou botar aqui. Você põe aqui. Essa é a situação da gente trabalhar com MIT. Eu nunca tinha feito um curso de artesanato por MIT, mas eu não sei como diminuir aqui. Você deu zoom. Ctrl menos. Ctrl menos. Vou entrar por aqui. Pronto. Eu vou tirar aqui de mim para poder mostrar o gráfico. Não sei se vocês conseguem ver bem. Mas aqui, cada quadrado desse tem 10 quadradinhos de lado. Então, quando a gente vai calcular o tamanho do gráfico, que tamanho esse desenho vai ter no meu tecido, a gente vai calcular esse tamanho e vamos ver o correspondente no tecido. Então, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 120 e um pouquinho. E de altura, 10, 20, 30, 40. Vou voltar para mim. Pronto, Lídia, pode voltar para... Então, a gente tem 120 de largura e 40 de altura. Pode tirar. Como que eu vou saber? Joana, que tamanho que vai ficar esse desenho no meu tecido? Nós temos tamanhos diferentes de trama e cada trama vai ter um tamanho diferente. Se eu pegar essa daqui, por exemplo, como que eu vou fazer? Eu vou marcar 10 pontinhos aqui e vou ver que tamanho tem 10 pontinhos. Vou ficar aqui com a fantasminha para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 pontinhos marcados. O que é que eu vou fazer? Venho com a fita métrica. Toda costureira, toda bordadeira tem que ter uma fita métrica, é uma coisa assim de lei. Vou pôr aqui. E o tamanho que tem. Então, aqui eu tenho 2 centímetros, equivalendo a 10 pontos. Então, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho 10 pontos correspondendo a 2 centímetros, 120 pontos vão corresponder a 24 centímetros. Então, eu vou ter um desenho de 24 centímetros nesse tecido aqui, de comprimento. E de altura, a gente tem 40. Então, vai ser 4. 4 não, vai ser 8, né? Não sei fazer conta não, gente, eu sou psicóloga. Eu tenho que fazer na calculadora. Mas, enfim, enquanto aqui eu vou ter 24 centímetros de base, se eu pegar um tecido como esse, que tem a trama muito mais fechada,
e for calcular os 10 pontinhos, quanto que vai dar aqui? Vai dar 1,5. Então, 10 pontos equivale a 1,5. Tá com a calculadora aberta aí? Não. 120 vezes 1,5. 180. Então, esse daqui vai ter 18. Se eu fosse fazer nesse tecido, teria 18 de comprimento, enquanto nesse daqui teria 24 centímetros. Então, é importante se atentar para isso. E outro detalhe muito importante quando a gente trabalha com gráficos. A gente começa um trabalho sempre pelo meio. Como que eu vou encontrar o meio disso daqui? A gente vai fazer uma dobrinha aqui. Dobrar aqui também. E a gente vai formar esse biquinho. E o que a gente vai fazer? A gente vai pôr uma agulha. Quando a gente abrir, a gente vai ter o meio do desenho. Marcadinho aqui. E a gente sempre vai começar por aqui, porque para garantir que o desenho vai ficar realmente centralizado. Não adianta a gente contar e começar de um lado ou de outro, porque sempre vai dar erro. Falo isso porque desde os 8 anos eu faço isso e é incrível como sempre dá erro, como a gente não consegue contar. E agora vamos pro bordado em si. Para tirar a linha da meada, tem um lado correto. Não sei se vocês estão vendo, duas pontinhas aqui. A gente sempre puxa de cima dessa parte que é só o desenho, para a parte que tem o número. Sempre que a gente puxa, ela vai sair com muita facilidade. Se eu puxar para o outro lado, embola tudo. Vocês estão vendo aqui, vocês devem estar achando esse fio grosso. Nunca mexeu com linha de bordado. E realmente ele é muito grosso. Por quê? Porque ele não é um fio único. Vou tirar esse pedacinho. Não sei para ver, mas esse fio aqui, na verdade, ele é composto por 6 fios. Não dá para ver? Mas dá para ver que são vários, né? Então, assim, Joana, quantos fios eu uso? Depende. Depende do efeito que você quer dar e do tecido que você está trabalhando. Quando a gente trabalha com tramas mais fechadinhas, como essa daqui, eu normalmente uso 2 linhas juntas. Em tramas mais abertas, às vezes eu uso 3. Por quê? Porque se você deixar uma linha muito fina, fica aparecendo a parte branquinha. Vocês estão vendo que aqui está todo preenchidinho? É importante que esse ponto ele fique cheinho, fique gordinho. Se eu quiser um efeito que fique aparecendo ainda o branco aqui no meio dos pontos, aí eu posso usar só um fio, mas eu particularmente não acho algo muito legal. Eu prefiro que ele fique todo preenchido. Então, você tem aqui, eu vou pegar 2 fios, tá? E esse fio, ele é todo enroladinho, então você vai abrindo assim. Às vezes a gente se enrola um pouquinho no começo, mas dá tudo certo. Existem algumas técnicas para poder começar os trabalhos. E eu vou ensinar para vocês a que eu acho mais fácil. Porque, assim, eu não sei se vocês já viram muitos bordados de ponto cruz, mas uma qualidade de trabalho de ponto cruz a gente não avalia pela frente do trabalho, porque todos vão ser iguais. A gente avalia pelo verso do trabalho. Um trabalho em ponto cruz, bem feito, ele não tem linhas soltas. Vocês estão vendo que não tem linha solta, não tem ponto. Ele é todo retinho, não tem nenhuma deformidade, não tem nada que vá desmanchar ele com facilidade. E a maioria dos pontos, ela deve seguir um sentido. Não vai dar certo fazer todos no mesmo sentido, mas a maioria tem que estar no sentido só. Para a gente ver que o trabalho foi... Quando a gente pega uma bordadeira que já está bordando há mais tempo, a gente consegue perceber a diferença não pela frente, que é igual, mas pelo verso. Isso aqui talvez não dê para perceber porque está muito clarinho. Mas a gente vê que os pontos, a maioria está no mesmo sentido e também não tem nenhum nó, nenhuma linha solta. E isso é muito importante.
Então, vamos voltar para cá. Deixa eu perder aqui, porque é muita coisa. Uma mesa pequena. Tá, vou pegar aqui outra linha, não tô achando aquela. Eu gosto de colocar as duas linhas de uma vez só. Tem gente que faz o contrário, mas eu faço assim. Você deixa uma pontinha maior do que a outra, bem maior, na verdade. E agora a gente vai para o desafio maior, que é ter um foco para mostrar o ponto. Como que a gente vai começar um trabalho de ponto cruz? É muito importante saber como começar e como terminar, para não ter nem os nós, nem as linhas soltas. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui com todo o amor do mundo, ver se dá para a gente fazer o foco. A gente vai colocar um quadradinho. Dá para ver? Tentar aqui o grandíssimo desafio. Vocês estão conseguindo ver, meninas? Eu acho que não. Porque realmente é pequenininho. Dá pra ver. Tá, a gente vai colocar aqui. Sim, dá para ver. A gente vai colocar, eu não estou conseguindo ver direito, mas a gente vai colocar no buraquinhos aqui. Não, tá bem. Sai imediatamente acima. Dá uma puxada. E deixa uma pontinha da linha. Essa pontinha da linha a gente vai prender com um ponto. Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui nesse outro quadradinho. Puxo para cima. Vou deixar essa linha aqui presa. E aí, vou fechar o xizinho. É difícil fazer aqui também. Conseguem ver que formou o xizinho? Aí, vamos ao segundo ponto. Deixa isso para eu ver também. E a gente vai prendendo todo esse fio solto. Quando a gente faz os trabalhos maiores, na verdade, a gente vai e volta. Como assim? Eu faço pontos direto, só meio ponto. E depois eu volto fechando. Quando eu faço esse movimento de ir e voltar, é que eu consigo ter aquele verso mais bonitinho do bordado. Olha só, os primeiros que eu fiz, ficou um pouquinho desalinhado. Por quê? Porque eu fechei o ponto de uma vez. Os outros já ficou retinho, porque eu fui e voltei. Então, o ponto cruz, ele é um trabalho que você vai trabalhar também a sua parte de visão espacial. Porque você vai começar a ver caminhos que você pode ir e voltar. E como que você vai terminar esse trabalho? Para não ficar uma linha solta. A linha na frente. E você vai passar por dentro dos pontos. Deixa eu ver. Não sei se vocês estão vendo, mas a agulha está passando por dentro dos pontos que estão em cima.
E aí eu puxo. Corto essa linhazinha em volta. E aí a gente tem a parte de cima e a parte de baixo sem nenhuma linha solta e sem nenhum nó. Um detalhe importante. Quando a gente faz esse tipo de trabalho em um tecido como esse, que a gente vai precisar desmanchar a etamine, é importante que esse arremate final, ele fique uma linha maior, e que eu não corte no princípio. Por quê? Porque quando eu estiver puxando as linhas, pode ser que eu acabe desfazendo. Então, é importante a gente deixar essa sobra para que a gente possa desmanchar com segurança e fazer o trabalho. É basicamente isso. Eu queria saber se vocês têm dúvida. Realmente fica complicado fazer a visualização pelo celular, mas eu queria que vocês me dissessem aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu mostre mais do ponto, se não ficou claro. E um retorno de vocês. Alguma dúvida? Dá para a gente ter só uma ideia geral mesmo, porque é complicado realmente fazer essa visualização, questão do foco. Onde comprar caneta? Essa daqui eu comprei na Casa Fátima. Foi R$3,30. Eu não vou ter outros desenhos aqui, mas eu posso enviar para você, sim. E tem pessoas, você pode fazer quadros. Eu já fiz uma vez vários quadrinhos de princesas para dar para uma bebezinha. Então, eu fiz a Bela, a Branca de Neve. Você encontra esses gráficos com muita facilidade na internet ou em revistas. Qualquer banca de revista que você chegar, você consegue comprar revista de ponto cruz. Antigamente tinha uma revista da Abril que era muito boa, mas acho que ela saiu de linha, mas existem outras. A Fantasminha você vai encontrar de várias cores, tá? Essa aqui eu tenho só uma azul e uma vermelha, mas você consegue encontrar de várias cores, e ela é muito importante quando você vai fazer, sobretudo, trabalhos grandes. Para começar, eu sugiro desenhos bem pequenos. Eu sugiro realmente que vocês tenham a etamine, porque facilita muito. De preferência, uma etamine de trama mais aberta, que o ponto seja maior, porque facilita para bordar em tecidos que a trama seja muito pequenininha. Não estraga o bordado, não. Esse daqui, não. Estragaria se você estivesse usando, por exemplo, quando a gente trabalha com bordado de máquina, a gente usa o perlon embaixo. Então, muitas vezes, quando você passa o ferro, pode ser que dê problema, mas nesse daqui não tem problema nenhum, você pode passar o ferro tranquilamente. Mas vamos nos atentar também para a qualidade da linha. Se você usar uma linha de qualidade, você pode realmente lavar. Não, se você usar uma linha de qualidade, é como essa toalha que eu mostrei para vocês, ela tem 10 anos. E as cores ainda estão muito vivas. Então, se você usar uma linha de qualidade, eu recomendo demais a Anchor, eu sempre uso a Anchor, a Max eu uso muito pouco. Mas essa aqui é a Anchor e tem 10 anos e tá aqui super de boas. E a caneta Fantasminha, você encontra na Casa Fátima. Eu acho que essa daqui foi R$3,30. E, assim, existe uma variedade muito grande, recomendo demais. O segredo do verso são os arremates. O começo e o fim. Você tem que colocar sempre a linha dentro do ponto. Você não pode querer dar o nó. Quando você dá o nó, a chance de você desmanchar e estragar todo o seu bordado é muito grande. Existem bordadeiras que dão o nó, principalmente as que fazem o bordado francês. Mas eu não acho que fique algo bom, porque fica aparecendo uma linha solta. Eu não entendi essa pergunta dos dois lados. Você pode repetir? Como faz quando a linha acaba no bordado? Pois é. Quando a linha está pertinho de acabar, a gente já faz o arremate. Corta, coloca uma outra linha e começa. A gente pode fazer isso aqui.
Para ficar igual na frente, no verso, você vai ter que bordar dos dois lados. Você quer um trabalho que fique frente e verso iguais, é complicado. Com ponto de cruz você não vai conseguir, a não ser que você realmente borde dos dois lados. Pra gente, eu esqueci o que eu estava fazendo. Ah, sim. A marca da linha é anchor, uma âncorazinha. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Achou. Essa âncorazinha, pra mim, ela é a melhor linha. Quando a linha acaba, no meio, olha aqui, eu tenho uma tirinha. Vou fazer aqui. Vamos supor que a minha linha acabou aqui. O que eu faço? Vou em qualquer lugar que tenha ponto fechado. Vou passar por dentro. Meninas, é importante a gente trabalhar com essas agulhas de ponta bola, porque a gente não se machuca. Mas se o seu bordado for muito delicado, você vai ter muita dificuldade de passar por dentro. Então, é importante sempre adequar o tecido. Conseguem ver. Mas acabou minha linha, arrematei. Vou lá, coloco uma linha nova na agulha e vou recomeçar de onde parei. Vou aqui, prendo de novo. E eu continuo bordado como se nada tivesse acontecido. Não recomendo vocês trabalharem com fios muito grandes. Por quê? Porque o fio grande, ele dá o nó. E aí, para desfazer esses nós, às vezes é um pouquinho complicado. Olha só, terminei com a linha, voltei e continuei. Com o bastidor, é complicado? Não, com o bastidor é mais fácil, mas é mais trabalhoso. Vou te mostrar isso. Olha só. A linha acabou, continuei, vou arrematar de novo. Arrematem sem frente. Por quê? Porque pela frente você consegue esconder. Pelo lado de trás você não vai conseguir, você vai ficar com a linha solta. Sem linha solta. Com o bastidor, como é que a gente borda? O bastidor ele vai ser mais trabalhoso, porque eu não vou conseguir fazer um fluxo tão rápido. Com o bastidor, eu vou realmente ter que começar aqui, por exemplo. Não sei se tá difícil de ver. Vou atravessar. Vou pegar ele aqui atrás. E vou voltar aqui pra cima. Então, o bastidor, ele é mais fácil, porque te dá um controle maior. Entretanto, ele é mais trabalhoso. Você vai demorar bem mais. Você vai demorar bem mais para fazer um trabalho. Agora sim, realmente, quando você está fazendo isso daqui, que é costurando a etamine, vocês estão vendo que a etamine está costurada, né? Que é costurar, eu acho bom o bastidor, justamente porque, como eu faço esse movimento de frente e verso, garante que eu consigo realmente atravessar o tecido. Porque muitas vezes você está fazendo aqui sem atravessar e você não consegue pegar o tecido todo, dos dois lados. Olha só, aqui eu consegui fechar o ponto, mas a agulha não está aparecendo aqui. Ou seja, o ponto vai ficar só na etamine. No momento que eu desmanchar a etamine, vai sumir, não vai ficar no meu pano de prato.
Então, o bastidor nessa situação é importante, a não ser que você já tenha muita experiência ou que você fixe muito bem o cetamine nesse tecido. Tudo bem, meninas? Deu para entender essa parte? Ou ficou alguma coisa ainda obscura? Joia? Beleza. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu fico à disposição. Eu posso separar alguns gráficos e enviar para vocês. Eu sugiro que, para começo, vocês façam realmente desenhos pequenininhos, sobretudo retos. E quando vocês... toalhinhas pequenininhas, olha só essa daqui. Uma toalhinha de mão vocês encontram em toda lojinha. Até de costura mesmo, você encontra essa toalhinha, eu acho que não chega a ser R$5. E vocês podem fazer desenhos pequenininhos, lembrando sempre de centralizar. Pode ser, assim. Na verdade, tem uma infinidade de coisas, assim. É muito comum, eu bordei muito. Eu passei muito tempo bordando para uma loja. Passei muito tempo bordando para uma loja e você consegue... Eu me perdi aqui, eu filhei as perguntas. Sim, letras, sim. Era uma boutique que a dona queria que a letra da loja ficasse bordada à mão em algumas roupas. Então, eu passei muito tempo trabalhando para essa boutique. E você consegue bordar muito. Eu bordei muitas toalhas também com o nome das pessoas. Hoje a gente tem uma infinidade de máquinas de bordar que fazem o nome das pessoas com uma rapidez absurda. Mas assim, gente, nada supera a delicadeza do trabalho à mão. Principalmente porque você pode estar trabalhando com tecidos bem mais nobres. E é por isso que eu sempre digo que quando você faz um trabalho manual, é importante que você trabalhe realmente com materiais nobres. Porque é algo que demanda muito tempo seu, demanda muita dedicação, demanda muito trabalho. E se você trabalhar com material ruim, é complicado. Eu lembro que uma vez eu fazia kits de toalha de rosto, como essa, com a toalha de banho, bordadas. E eu lembro que uma vez, às vezes, quando você vai vender, você tem a ideia de que você tem que comprar um material muito barato para poder lucrar mais. Só que às vezes não é assim que funciona. E para trabalho manual, isso é um absurdo. Eu comprei uma toalha de qualidade péssima e fiz um bordado enorme. E consegui vender a toalha, mas a minha cliente me disse assim: Joana, não faz mais esse bordado nessa toalha tão ruim, porque eu vou comprar, mas eu tô com vergonha de usar ela na minha casa. Eu vou comprar porque o desenho tá lindo, mas a qualidade da toalha tá péssima. Você vai desvalorizar o seu trabalho e você poderia lucrar até mais com uma peça melhor do que com uma peça ruim. Aí, desde então, eu sempre bato muito na tecla de que você tem que comprar realmente um material bom. Você tem que investir no material bom, sobretudo quando a gente faz pra gente, né? Pra mim, eu acho importantíssimo, porque é o tempo que você está gastando. Existem tecidos marcados? Existem. Mas olha, isso daqui é milagreiro. Você pode ver um gráfico na internet, se vocês estiverem com acesso aí fácil, se você colocar no Google gráfico.cruz, colocar a imagem, gente, é uma infinidade. Você vai encontrar uma infinidade de gráficos, você pode delimitar tamanho, você pode filtrar por tudo isso. E com essas canetas, você consegue marcar todo o desenho, você consegue ter ideia do tamanho, de tudo. Aí você faz o bordado. Porque quando você tem ideia do tamanho, do centro, porque muitas vezes quando a gente trabalha com barrados assim, principalmente quando a gente está começando, quando a gente trabalha com barrados assim, muitas vezes a gente não calcula o tamanho, sobretudo na altura, e quando a gente vai fazer o bordado, extrapola. E aí fica aquela coisa feia, desencontrada. Então, quando eu marco primeiro com a fantasminha, é maravilhoso, porque eu já tenho noção se realmente ela vai ficar num tamanho adequado. Eu faço aquele cálculozinho lá, vendo o tamanho dos pontos, o tamanho do desenho, mas às vezes a gente não gosta de fazer conta, eu não gosto. Então, assim, você tem essa noção, você marca com a fantasminha e você borda, que é só sucesso. Isso daqui, olha, depois que eu descobri isso daqui, maravilha na minha vida. Facilitou muito.
eu acho que facilita muito para todo mundo, porque, como eu disse, dar é muito gostoso. Desmanchar o ponto do bordado, sobretudo quando você está trabalhando com um tecido de trama mais apertadinha, que o quadradinho é pequeno, gente, é terrível. Não queiram isso. E muitas vezes, quando a gente faz um trabalho grande, a gente só se dá conta de que errou quando a gente vai fechar o círculo, quando a gente vai fechar a flor. Então, a gente já tem muitos pontos feitos de graça. Você vai ter que desmanchar tudo isso. Você vai ter que encontrar o erro, que também é uma coisa mais complicada quando você faz trabalhos grandes. E realmente não vale a pena. Muitas pessoas também trabalham fazendo tapete no ponto cruz. Infelizmente, eu não vou ter, mas existe um tecido que se chama talagaça, que você compra nessas lojas de linhas, como a Mundo das Linhas. Loja de tecido você também encontra que a talagaça, ela é um tecido bem duro, que vai ter quadrado bem. E a gente pode fazer o bordado de ponto cruz com uma agulha bem mais grossa também e com lã. Então a gente consegue trabalhos bonitos também com a talagaça. Você vai conseguir fazer uma infinidade de coisas. Você vai conseguir fazer almofada, você vai conseguir fazer toalha, você vai fazer caminho de mesa. Aqui eu tô com caminho de mesa e já tem embutido o tecidinho da Etamine. Isso daqui eu comprei no site da Casten. Gente, foi muito barato. Eu acho que esse caminho de mesa foi R$12. Quando você borda, você valoriza muito. Esses guardanapinhos de jogo americano, eu não sei como que tá o preço hoje. Mas esse daqui, que também tem Etamine já no tecido, esse guardanapinho eu comprei por R$2,90. Então, você pode fazer, super valoriza, a mesa fica linda e você ainda relaxa fazendo. É só maravilha, eu não tenho nada contra o ponto cruz, é só sucesso mesmo. Mas alguma coisa, meninas? Eu fico à disposição de vocês. Se vocês fizerem algum trabalho, por favor, fotografem e mandem para mim, que eu adoro. O meu Instagram, eu vou... Vocês vão ter a fotinha da secretaria? Eu vou marcar meu Instagram, se vocês puderem me seguir. Quando vocês postarem as fotos, quando vocês fizerem os trabalhos e postarem as fotos, por favor, me marquem. É @psi_joana_castro. Se vocês puderem me seguir, agradeço. E eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês não tenham anotado algo de número de agulha, de marca de linha, enfim, fico à disposição de vocês, agradeço a secretaria. Realmente, para mim, é muito bom falar de algo que mexe muito com a minha memória afetiva, já que é algo que eu peguei com a minha avó, né? E eu trabalho com isso desde os 8 anos de idade. Então, assim, é realmente muito bom, eu fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado. É uma pena a gente não estar no presencial, porque eu sei que ficam algumas dificuldades, principalmente para que vocês visualizem os pontos, mas eu acho que deu para ter uma ideia geral e isso. Muito obrigada, companhia. Foi ótimo ter estado com vocês. Agradecer a Joana, né, pelo convite, a gente está participando dessa comissão de segurança, também, né, e também agradecer a participação de vocês, que também se disponibilizaram aí no filme. E é isso, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente, no e-mail, o e-mail do trabalho, a adaptação do trabalho, e aí a gente repassa para ele uma vez que podem também ter contato com o Instagram, e é isso. Amanhã teremos aos servidores, né, com 15 anos de secretaria, pela manhã, a nossa atividade da manhã. E na quinta a gente vai ter oficina. Temos algumas oficinas na quinta de florais de bar, massagem e oficina de massagem. Então a gente conta com a participação de todos vocês, tá bom? Saudade da Helena, Paula, dá um abraço. Gente, Luiz, muito obrigada e boa noite, tá bom? Boa noite. É com muita satisfação que convidamos você para participar
da segunda semana do servidor da SASC. Uma semana organizada com muito carinho por toda a equipe da gestão do trabalho e com o apoio de toda a secretaria. A gente tem como objetivo principal promover o bem-estar dos servidores, principalmente nesse período que a gente está vivendo, de tantas incertezas, um período de pandemia. Então, a programação da Semana do Servidor vai começar no dia 26, às 14 horas, com um webinário. Esse webinário tem como tema o trabalho na política de assistência social, contextos e perspectivas. E para estar dialogando conosco sobre esse tema, a gente convidou a Jucimere Silveira, que ela é doutora, professora, estudiosa, pesquisadora, pessoa bastante experiente nessa temática, e com a Glauciane de Oliveira, secretária de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú. Ainda teremos na programação várias oficinas de cuidado com o servidor da SASC. Essas oficinas serão facilitadas por servidores ou parceiros da secretaria. Além das oficinas, do webinário, a gente vai ter uma homenagem aos servidores da SASC. Então, participa conosco desta semana, né? Confere a programação, se inscreve, divulga e não perca essa oportunidade de valorizar ainda mais o nosso trabalho. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. O ano de 2020 é um ano que já começou a gente sabendo que ia fazer um fechamento de um ciclo e não esperávamos uma pandemia. Então veio mais ainda à tona a reverência, a relevância do trabalhador nesse contexto. Esse foi um dos principais motivos que nós elegemos como tema dessa segunda semana do servidor. Esse tema, o trabalho, né, trabalhador do SUAS em tempos de pandemia. Quando nós elegemos esse tema, e aí fazer uma grande referência à gestão do trabalho, né, que realizou ano passado a primeira semana e vem com a proposta de realizar a segunda semana do servidor, trazendo essa temática, traz como extrema importância o papel e a atuação, né, a relevância do trabalhador do SUAS para a política como um todo. E mais ainda nesse contexto de pandemia. Nós tivemos que nos inventar, nos reinventar, buscar formas de atuação, de inserção, de estar, chegar aos usuários, né, que demandam as nossas ações, que demandam a política pública de assistência social. E aí fazer também chamar atenção para a importância de que essa semana também traz como contexto toda essa problemática que nós estamos vivendo, extremamente desafiadora, e chama atenção para a importância de que caminhem juntos a nossa qualificação profissional, mas também o nosso cuidado conosco, né, o cuidado com nós mesmos, olhando para nossas questões emocionais, olhando para como a gente está desempenhando o nosso trabalho, né, o fazer profissional diariamente nas nossas unidades de atendimento. Então a semana ela alia muito bem, né, essa dupla dimensão, a capacitação, chamando a atenção para como é que a gente está nessa dimensão profissional, nosso trabalho social junto aos usuários do SUAS, e também o contexto de cuidado no nosso cotidiano, na nossa vida, e aí chamar também a atenção como foi importante a realização da pesquisa. A pesquisa também nos deu elemento para a escolha, né, para já ir direcionando o que a gente iria trabalhar e trazer como importante discussão nessa semana. Então, muito importante a participação de todos nós. Teremos muitas atividades online, como vocês já tomaram conhecimento, que é importante que a gente se inscreva, participe, incentive uns aos outros, especialmente chamar as coordenações das unidades que incentivem a participação de toda a sua equipe nesse momento de grande importância, de grande relevância para a gente, que também significa esse fechamento de um ciclo que a gente está fechando, que ano que vem possa ser um ano melhor e que a gente possa estar com mais atividades, inclusive presenciais, na Semana do Servidor.